Aí o sistema hegemônico, o governador falou e tal, mas o que acontece? Quando o Kenyon vai lá falar com a Kira, mostra na rua um monte de entulho, coisa abandonada, lixo, sei lá, tem carro abandonado também, entendeu? O descaso geral do sistema, do Estado, do governo, da prefeitura, seja de quem for, entendeu? É a irresponsabilidade que o Estado não assume essa responsabilidade, age como se estivesse tudo bem. Aquela coisa, estamos trabalhando, né? É um descaso, é um abandono que não é tratado como um fato, entendeu? E isso, cara, vai ter um reflexo na escola, descaso, tudo isso vai se refletir na escola. E todo mundo fala como se fosse culpa do técnico. Não, tá mexendo, tá no trabalho, pô, assim tava bom, o que esse cara tá fazendo? Eu quero o técnico antigo de volta. Olha a rua ali, como é que tá bom? Como é que tá bom? Entende? É isso que as pessoas têm que tomar cuidado quando elas vão, eu sou conservador. Conservador num país desigual, desumano, conservador num país de injustiça. Então tu só quer conservar a desgraça. Não pode ser conservador no Brasil. Você pode ser conservador na Noruega, na Dinamarca. Eu quero conservar a qualidade de vida exemplar que nós temos. Agora nós vivemos num país de violência, corrupção, um dos países com a maior desigualdade social no mundo, e tu quer conservar? Mano, é um pensamento limitado, para não dizer alguma outra coisa, porque a minha intenção aqui não é ofender. Não pode ser conservador num país que nunca foi bom. Em que sentido? Políticas públicas, modo de vida, qualidade de vida. Eu posso ser conservador de costumes, de tradições. Eu posso ser conservador de cultura, querer conservar. Mas querer conservar a cultura não é impor e muito menos se alienar de que um dia nós vivemos num país que não foi injusto, que tudo funcionava, que tudo era bom. Nunca foi. Eu queria a ditadura de volta. Mano, um dos períodos que mais teve corrupção foi na ditadura. É só você vai conversar com o historiador. Aí eu não sou historiador, vai pesquisar, vai estudar, porque eu li que não foi. Não tinha corrupção. Não, aí que tinha. Você, inclusive, era preso sem motivo. O cara não gostou do que você falou, que tá preso. Eu acho que você é comunista, eu te prendo porque eu acho. Imagina que você é pai de uma criança, eu chego e prendo você porque eu acho que você estuprou teu filho. Eu deixo teu filho sem pai porque eu acho. É nesse nível a parada. Era nesse nível. Então eu acho que você é comunista, eu vou te prender, vou te surrar, vou violentar você, porque tinha gente que era violentada, vou enfiar um cacetete em você, entendeu? Cara, não dá para discutir ser conservador num lugar que não foi dos melhores no mundo em termos de qualidade de vida, de alguma coisa, cara. Conservar porque a gente é o país do futebol, cara. Conservar porque, sei lá, porque eu gosto do jeito brasileiro de viver. É uma coisa. A gente está fazendo discutir política. Uma coisa é dizer, no Brasil é muito bom de se morar. Eu acho o Brasil um dos melhores países do mundo para se morar. Eu já morei nos Estados Unidos, já morei no Peru. 2 países que eu morei. O Brasil é melhor do que o Peru para se viver e é melhor dos Estados Unidos. Disparado. Muito melhor. Apesar dos Estados Unidos ser superior economicamente. Tá? O Brasil é melhor. O que o Brasil tem aqui de riqueza, diversidade e pluralidade, nenhum país que eu conheço tem. Só que eu não posso chegar e falar que o Brasil tem que ser exemplo de política no mundo, política econômica, política social. Aí você virar conservador, mano, você tá louco. Tá? Então, gente, tem uma parte aqui de um valor como algo relativo, que acontece com o Kenyon. Essa história paralela ela é boa para ilustrar pontos aqui, tá? O Kenyon começa a progredir, é chamado para a universidade, se eu não me engano, de Sacramento. Ele aparece com um casaco. E ele entende que tudo para ele está começando a se abrir ou se tornar bom
Só que não é bom sem ela. E isso é uma coisa muito importante que ele talvez não tenha previsto. E aí está a questão que eu falei lá atrás do prejuízo. O prejuízo ele é perigoso porque ele é uma suposta antecipação que não antecipa. Ele não previu que o bom não seria bom sem ela. Então a gente tem que ter muito cuidado porque o valor é relativo. O que eu entendo que seja um prejuízo, prejudicial, para mim, muitas vezes eu abro mão do meu benefício, que é relativo. Tá? O que ele acha que ia ser ruim, que aí a Kira e o filho iam atrapalhar, de repente ele fala, nada mais faz sentido sem eles. De repente nada mais faz sentido. Não adianta eu ir para lá se eu não tiver minha esposa e meu filho. Desculpa, gente, eu tenho esposa e filho, né? Então ele vai atrás, ele reconhece a partir daí um novo bom. Um novo bom é, eu vou ver o que eu posso fazer, mas com eles. Ele vai conversar com ela para chamar ela para viver com ele. Ele consegue resolver. Ele consegue resolver a situação, só que infelizmente já era muito tarde para ele poder fazer isso junto com a mulher e com o filho, porque ela tinha tirado o bebê. E a Kira estava com esse dilema, com essa dificuldade, porque ela não queria atrapalhar a vida dele. Então, gente, tem essas discussões sobre aborto. Cara, a primeira coisa, a gente tem que ser humano. A gente tem que entender, uma mãe que nem a Kira, não é fácil estar no lugar dela, gente. Vocês podem discordar, você pode até dizer que o lugar dessa pessoa, pelo que eu aprendi na minha religião, essa pessoa vai para o inferno. Cara, a gente não pode ser desumano, não entender que tem muita coisa em jogo, que ela é quase uma criança praticamente, ou pelo menos menor de idade. Não é fácil, ela não sabe o que fazer, ela não tá tipo assim, eu vou tacar meu filho no fogo, porque eu quero arder no inferno. A questão precisa ser vista com amor, sabe? Tem uma questão do aborto que se fala sobre a legalização. Gente, cuidado para não sair falando N. Muito da questão da legalização tem a ver que uma pessoa dessas, que ela vai fazer o aborto, ela não vá para uma clínica clandestina de fundo de quintal, para que ela, pelo menos, gente, pelo menos, não é aquele pelo menos da mediocridade, é outra coisa. Que ela, já que ela vai fazer, que ela não perca o direito a uma saúde, a uma assistência, que ela não tenha que estar sujeita a um descuidado, porque ela está tomando uma atitude que algumas pessoas não concordam. O Estado, gente, ele tem que ser para todos, ele não pode ser só para quem é amiguinho dele, só para quem concorda com ele, só para quem é cristão, só para quem pensa da mesma maneira que ele. Imagina se o Estado fosse num país de maioria umbandista. Aí, de repente, ele resolve pegar os católicos e tacar fogo. Tacar fogo nas igrejas. Imagina, gente, é só inverter os papéis. A maioria é cristã, mas nem é necessariamente a maioria católica. Sabe? O Estado não pode pensar a partir de uma perspectiva, ele tem que ser Estado para todo mundo. Para quem é a favor do aborto, para quem é contra. A ideia é que todo mundo possa conviver. A ideia do Estado é cuidar de todos. Todo mundo paga imposto, para que todos possam ter suas liberdades, entender o limite. A minha liberdade vai até a liberdade do outro. O Estado está aí para isso, gente. Assim como a escola tem que ensinar todo mundo, não pode ensinar só quem gosta, só quem parte da mesma perspectiva que eles. É para todo mundo, tá? Então, para falar aqui da questão do medo, né, da Kira, eu compreendo que se ela soubesse que o Ken não ia fazer o que fez, ela talvez não tivesse tirado. A questão é que a gente tem que entender que ela não sabia. Por isso eu tô aqui falando do medo, do receio. Ela teve medo, ela achou que ia criar a criança sozinha.
que ia atrapalhar a vida. Não era verdade. Só que isso, a gente precisa ter um recorte daquele momento quando a Kira tinha medo. Pra gente pensar no nosso medo, o medo dela, é um medo que fantasia, tá? O problema do medo e tal, e da aparência. A aparência era de que as coisas se dariam por um certo caminho. Parecia que eu ia te atrapalhar. Olha a aparência de novo. O Canyon veio falando de um jeito que eu achei aparência, não é um fato. Ele estava pensando, ele não decidiu. Então existe um problema aí, tá, gente? Eu não estou dizendo que não tem solução para o negócio do aborto, é só você lidar com o seu medo. Não estou falando disso. Aí o medo aqui é aquela história do X e Y. Medo de ter um filho, como medo de fazer uma viagem, medo de fazer uma tatuagem, medo medo de fazer coisas sozinho, viajar sozinho, medo de, sabe, fazer um curso. A pessoa tem medo, às vezes, de mudar o rumo da vida, tá? Então ela fantasiou. Por quê? Ela fantasiou que não corresponde à realidade, tá? As coisas iriam se ajeitar. Ela tirou porque ela achou que não ia. Ela não sabia, tudo bem. Por outro lado, não, a culpa recai sobre a mulher. O Canyon fantasiou também. O Canyon se afastou, aceitou se afastar quando a Kira quis, ele também não bancou ela. Ele também, o medo tomou conta dele. Não sei o que fazer, mas ele não precisa saber para ele estar do lado dela. Tá? Se ele tivesse do lado dela, não teria tirado provavelmente. Se ele dissesse, desculpa gente, bati com o pé no negócio. Se ele tivesse, não, dane-se, vamos ver no que dá e vamos junto, eu vou tentar fazer o que eu puder para ir para a faculdade, mas se não der eu vou ficar com você. Se ele tivesse bancado também, talvez ela não tivesse tirado. É óbvio que eu estou especulando, mas eu também estou especulando sobre a Kira, tá, gente? Ela não tem mais responsabilidade do que ele, não, tá? Eu não concordo com essa história de meu corpo e minhas regras, não. Não acho que não é por aí. Acho que a pessoa pode sim decidir. Se o aborto fosse legalizado, eu acho que tinha que ter um consentimento, tem que ser um mútuo consentimento. Se fosse, não estou dizendo que tem que ser. Eu acho que tem que ser, tá? Fiquem à vontade para questionar. Eu peço, se for o caso de uma coisa muito polêmica, cuidado com os insultos, tá, gente? Não quero desrespeitar ninguém, ofender ninguém. Tem gente que vai fazer um aborto, vai num lugar lá, faz de um lugar qualquer, não é um hospital, não é uma clínica, os pais não vão junto, a pessoa sai de lá, tem uma hemorragia, a pessoa está num hotel, tem uma hemorragia, porque os pais não sabem, só morre, cara, entendeu? Aí vem aquela questão, a vida dos alunos é mais importante que o basquete, a vida da mulher é mais importante do que o procedimento da tua moral religiosa, entendeu? Mas a vida do bebê também. Ok. A vida do bebê deveria ser mais importante. Eu concordo, deveria. Só que a gente precisa entender o fato de que a questão do aborto é porque há aborto. É o que a gente faz num mundo onde há aborto. A questão de que não deveria haver, ela é preparatória, ela é anterior. Ela tem que vir na formação, na consciência. Eu acredito que se a Kira tivesse noção sobre a questão da vida como algo mais importante, de que a união do casal ajudaria que eles prevalecessem sobre as dificuldades, que o Canyon, todos eles tendo uma melhor formação, um melhor esclarecimento, ou ela não teria talvez engravidado, né? Aí a importância da educação sexual, tem muita gente que é contra, né? Mais uma vez, tem gente que não sabe o que está falando, mas é contra si mesmo, né? Que só é contra quem, desculpa gente, quem é completamente imbecil vai ser contra. A pessoa que, esse carinha ali que cuspiu no Coach Carter, esse cara é o conservador, esse cara é contra o ensino da sexualidade na escola. Ele não gosta, ele quer cuspir, ele quer que se dane e pronto, porque ele não acha certo. Meu amigo, se você for contra, vai estudar.
não se manifeste contra até que você estude, tenha a condição de argumentar no nível de quem está falando, tá? Se você for contra educação sexual na escola, lamento informar, você é um imbecil e não tem a menor ideia do que você está falando. Se você é contra, você não tem noção do que você está falando, tá? Agora, não, eu quero discutir porque eu acho que é muito importante. Ótimo, vai estudar para discutir. Seja responsável. Não seja como esse professorzinho de inglês, como esse cara que cuspiu lá no técnico, que discorda, então eu vou lá falar, e acha que ter voz é algo que não merece esforço, responsabilidade. Eu vou falar, pronto, falei. Se você é da galera do pronto, falei, então você é da turma dos imbecis. Tá? Se você for estudar, você não vai ter a menor dúvida de que esse esclarecimento evita problemas como o aborto, evita problemas como a gravidez precoce. O que é a gravidez precoce, gente? Que eu estou chamando aqui? Está fora do planejado, que de repente não é no momento que você entenda como o melhor momento é engravidar, que talvez provavelmente a Kira não queria engravidar, né? Então a educação sexual ajuda a que a criança possa se defender de molestadores. Muitas vezes os molestadores são os pais. Muitas vezes. Então assim, galera, vão estudar, pelo amor de Deus, não discutam isso sem estudar, tá bom? Eu estudei, não é? O Alisson é formado, especialista. Não, mas eu estudei o suficiente para saber, tá? Tem que ter. A educação sexual não é ensinar a fazer sexo, tá? Não é a ideia do... não, porque eu vi um vídeo lá do não sei quem, um enfiando o dedo na bunda do outro. Gente, você viu isso no YouTube, vai estudar, para de ver o YouTube, para de ouvir M e vai estudar, porque ninguém vai fazer um artigo científico mandando um enfiar o dedo na bunda do outro. Não, porque eu vi, o Silas Malafaia falou. Meu amigo, se você ouve Silas Malafaia... Ai, tanta coisa que a gente não pode falar, né? Enfim. Gente, vai estudar, tá? Educação sexual na escola não é tema de religião, não é tema de política, tá? A sexualidade é discutida psicólogos, sexólogos, sociólogos, pedagogos também, é claro. Mas a pedagogia não dá conta dessa discussão, tá? Então, o buraco é mais embaixo. Aí tá. Então, gente, olha aí o medo, fantasia. O Canyon se afastou, não bancou, não sustentou, porque ele não tinha uma solução, ele não bancou, ele não sustentou, ele não teve atitude, tá? Ele dificultou muitas coisas para Kira. Ele não estava mal intencionado, mas ele também não estava bem intencionado no sentido de bancar. Tamo junto, vamos ver o que acontece. E tudo bem. A Kira errou porque ela é humana, o Canyon errou porque ele é humano. É isso que a gente tem que entender, a gente tem que ter uma abertura para compreender a humanidade dessas pessoas. E nós, para isso, nós temos que ser humanos. Isso que eu estou falando, a gente não pode pensar e fazer uma lei para um mundo onde as pessoas não abortam, se a gente vive num mundo onde as pessoas abortam. Eu tenho que estar preparado, senão eu sou um alienado. Não tem que abortar, não. Tem uma tia que falava, fala com a fulana lá, para ela tomar cuidado, para ela usar camisinha. Não, ela não tem que transar, não. Já tá com 5 filhos. Nessa de não tem que transar, tá com 5 filhos já. Tudo bem se ela quiser ter, tá feliz. Não tô condenando ela por ter 5 filhos. Tô dizendo da visão da mãe que não educou e não deu essa consciência porque ela não tinha que transar, mas ela vai transar. E transou e engravidou. E até onde eu sei, não era com o intuito de engravidar, tá? Foi porque foi. Então não dá pra... Não tem que abortar, não. Mano, se você quer pensar na legislação, num sistema, num governo, tem que ser para todos, a lei, o governo tem que prever medidas para lidar com os erros das pessoas. Entendendo que o aborto é um erro, que eu não concordo, que não sei o quê, eu tenho que ter ainda assim uma medida e saúde pública para as pessoas que cometem erros. Eu não posso ser o estado dos que acertam. Quem não erra? Eu erro. Vocês erram. Eu não preciso perguntar. Vocês erram. Então o estado não é para vocês. Vocês erram. Aí eu não vou criar presídio, porque eu não tenho que matar, então não tem que ter presídio. Ninguém tem que matar.
Não faz sentido. Olha que absurdo. Não, ninguém vai matar, não pode matar não. E presídio o quê? Ninguém vai matar não. Tem que ter, gente, porque as pessoas matam. Tem que ter saúde para ver o que aborta, porque as pessoas abortam. Eu acho que tudo bem ser encorajado um sistema, um projeto para conscientização de jovens e tal. Mas a educação sexual, gente, é isso, a educação da sexualidade, sexualidade não ensina a fazer sexo. É exatamente para dar conta disso, desse problema. É por isso que existe. É para isso. Não tem a galera que vai contra. Mas é exatamente o que está nesse filme aqui. Tem gente que vai contra o Coach. Em vez de dizer graças a Deus, glória a Deus, que apareceu um Coach Carter na nossa vida. O pessoal vai contra. Vamos botar educação sexual na escola para a criança poder ter discernimento, poder evitar os problemas que são muito mais importantes, gente. A criança saber que ela tem que sair fora de molestador, de pessoas que tocam ela nas partes íntimas. Tem criança que não tem quem olhe por elas. Então ali na escola ela vai ter uma condição de poder se salvar. Aí vem um... Ô, glória! Aí é contra. Porque ele é um iludido de uma igreja, de um... Entendeu? Não discutam, gente, coisas se vocês não entendem o problema. Vocês sendo contra a educação sexual na escola, vocês estão sendo a favor do estupro, estão sendo a favor de molestar, vocês estão permitindo. Vai haver muito mais criança sendo molestada se ela não tiver uma consciência para ela poder se safar disso. Tá? Educação sexual não precisa ninguém aprender a fazer sexo. Não é para a criança despertar para o sexo antes da hora. Não é isso. Tá? Querem se envolver com isso porque é importante? Parabéns. Mas vai sentar o rabo na cadeira e estudar. Não sai falando o que vocês acham, ou que um pastor, ou que teu primo falou, ou sei lá o que vocês ouviram falar. Vai estudar dentro do ramo que compete esse assunto. E que bom que vocês querem saber disso, querem ter uma voz. Preparem essa voz, estudem, se preparem. Igual os alunos têm que se preparar para ir para a faculdade, tem que se preparar para falar. Senão vocês vão ser igual essa galera jogando contra ali. Tá? Os conservadores da desgraça. Cuidado. Eu nunca vi conservador querer devolver o Brasil para os índios. Conservador querendo que todo mundo ande nu igual os índios. Conservador contra a tecnologia. Conservador tipo, não, a gente tem que voltar a caçar e pescar. Conservador vem com esse papo de moral e bons costumes. Você está escolhendo uma coisa e falando que você é conservador, mas sendo que você não quer voltar às suas origens. Então, vá ver melhor. Vá ver melhor. Aí aparece no filme a Sam Francis de novo, né? O rival. Eles fazem o que tem que fazer. Né, gente? Aí entra a vida. Ah, a vida é dura. Cara, não é. Eles fazem o que eles têm que fazer. Não é um conto de fadas. Se você achou que fosse, o problema é você. Não é. Quem disse que é? Ou você acreditou nos contos de fadas e acredita até hoje. Esse é o problema. O problema não é a vida. O problema é você acreditando que a vida tem que fazer alguma coisa por você. É como se eu quisesse exigir da porta que ela me trouxesse um café. É eu querer que a vida seja boa comigo, que tudo se dê certo, tudo dê certo no final. As coisas são inanimadas, cara. Eu não posso exigir de nada nem de ninguém. Só se eu quiser depender de alguém. Tá? O que acontece, gente? A grande lição do filme é essa. Mediante uma vida que não é um conto de fadas, eles conseguem mais do que uma questão ali de vitória ou derrota, ou o que quer que fosse, sair nas notícias. O técnico fala que eles conseguiram uma elucidação da vitória do eu interior deles. O que é isso? Elucidar, gente, basicamente é aclarar, trazer para a luz, colocar luz naquilo, deixar aquilo claro. Se tornaram vencedores. Eles só perderam aquela partida. Eles ganharam todas as outras, perderam por um ponto. Tá? Ser vencedor não é vencer sempre. Assim como ser padeiro não é fazer pão sempre. O cara dorme, o cara anda de moto, o cara joga videogame.
Ele não faz pão, ele não chega em casa e vai jogar videogame e liga o forno do lado do videogame para assar pão porque ele é padeiro. Tá? Ser vencedor não é fazer isso e nada mais. Exclusivamente vencer. Aquilo é maior do que a vitória. Por quê? Porque aquilo é adquirir uma condição de vencer. Muitas vezes, várias vezes, em vários aspectos. É vencer a si mesmo. Venceram ali e vão vencer em outros lugares. A derrota do jogo não muda isso. Porque o sucesso deles era maior, mais importante que o basquete. Tá? E é o que o técnico fala no final. Da transformação deles. Eles deixaram de ser jogadores, passaram a ser estudantes. Tem muita diferença. Deixaram de ser garotos e passaram a ser homens. Tem muita diferença. Aí vem uma parte que a vida não é um conto de fadas, a brincadeira do Warren, que parece inofensiva e até engraçada. Eu lembro a primeira vez que eu vi, que eu ri. A primeira vez que eu vi também eu era novo, esse filme já é antiguinho, né, gente? A brincadeira do Warren. Se eu pudesse treinar qualquer time, sabe qual time eu escolheria? Aí ele fala St. Francis. Ele ainda tá, e novamente, tá, gente? Nos créditos aparece um garoto que eu acho que é o Warren, falando que ele não tinha uma relação muito boa com o técnico, que eles não se gostavam muito, mas aprenderam a se respeitar. Talvez ele, tá? Provavelmente ele, mas alguns nunca vão entender o que o técnico fez ali, não vão concordar. Tem pais ali que provavelmente, mesmo tendo feito filme, o governador falando, não concordam. Talvez aquele professor de inglês, provavelmente até hoje não concorda. Ficou insatisfeito, não gostou, não tem nada com isso. Acha, né, que não tem nada com isso. Tá? E é por isso exatamente que no início foi importante terem saído logo aqueles dois logo de cara. Quem mais não quiser pode sair. E ainda bem que saíram, porque eles iam estar dificultando ali. Igual o Warren está respondendo errado. Crentes seguros de que aquilo não é bom. Talvez não tivessem segurado o rojão quando fecharam o ginásio, entendeu? Então tinha que ter saído mesmo, porque eles não tinham condição de ficar. E condição? Condição básica. O querer, a vontade, certa reverência no sentido de ter que se sujeitar às vontades do técnico. O que ele não entende? O Warren. Aí daí, mas não é só uma posição do Warren contrária? Não é só uma posição, cara. Porque o sentido daquilo ali que o técnico está falando, dele treinar, ficar naquele time, que não poderia fazer no St. Francis, é ter ali a condição de adquirir orgulho de si mesmo, da sua vida e da sua vitória, vindo da dificuldade, porque a St. Francis, em princípio, parece que era uma escola que tinha uma condição mais abastada. Eles conseguiram se nivelar com eles vindo da dificuldade, cara. Vindo de um lugar muito mais difícil, eles conseguiram chegar lá. Isso dá prova de muito mais valor, muito mais mérito deles de estarem ali do que do St. Francis. Dado a evolução do time que jogou no início com o St. Francis e perdeu de 22 pontos. Jogando de igual para igual, cara. Porque assim, os pontos, você faz 2 aqui, toma 2 lá. Faz 2 aqui, toma 2 lá. Se o tempo tivesse sido cortado em outro momento, talvez eles tivessem ganho. Perder de 1 ponto, cara, é no detalhe. Entendeu? Faz cesta lá, faz cesta aqui, não é mais basquete. Futebol é mais difícil fazer gol, mas basquete é lá e cá, lá e cá. Entendeu? Você faz 2 pontos aqui, daqui a pouco o outro faz 2 lá. Uma hora um tá na frente, outro tá na frente. Então o momento que o jogo acaba faz muita diferença no basquete. Perderam ali, foi de igual para igual. Tá? Então, o Warren, quando ele responde isso, ele não entende nada dessa questão. Na resposta dele, ele desrespeita, ele não entende, ou no mínimo ele desrespeita isso aqui. Por isso eu digo que eu acho que ele não entendeu. Se ele tivesse entendido, ele não estaria desrespeitando, sabe? Provavelmente, eu não posso afirmar. E reflete uma autoestima baixa, cara. Depois de tudo que eles passaram, você ainda prefere trocar o teu time real de vencedores por um ideal de um time que você não conhece a trajetória, mas que você fantasia que é melhor.
baseado na aparência, na materialidade. É autoestima baixa. Você quer trocar o teu lugar de vitória, de suor, da tua própria vida, do que você viveu com os seus amigos, por um lugar de estranhos, porque talvez tenham mais dinheiro, porque ganhou, vai ganhar um troféuzinho, cara. Mais uma vez, é triste, é quase absurdo, mas dá pra entender, né? Mas é triste, é triste. O legal é que no final, pra gente encerrar bem, na escola inteira eram 3 a cada 100 que iam para a universidade. E só no time entraram 6. É muita coisa para quem sai de 3 na escola. É muita coisa botar 6 num time. Como progresso, tá, gente? Não como meta final, mas como progresso. Você botar pelo menos 6 ali na universidade é muita coisa, tá? É muito progresso. É triste quando você pensa que o time tinha mais pessoas, que a escola está cheia de pessoas que não foram, mas é um progresso muito grande também. Bom, e com isso, gente, a gente vai encerrando aí a fala aqui sobre esse filme, podcast, a gente pegou a questão da aparência. O próximo filme, como eu já falei, vai ser o Déjà Vu, ou Déjà Vu, com o Denzel Washington. E a gente vai estar falando sobre as condições básicas. Tem que ter, né? A gente tem que entrar isso aí logo. Peguei esse primeiro tema do medo para exemplificar a dinâmica do nosso canal. A gente vai pegar outros temas e fazer esse caminho, então vão ser tipo ciclos, né? A gente vai voltar lá para a queixa, fazer desdobramento. Aí só que uma coisa vai conectando com a outra e tal. Uma condição básica que vai ajudar a gente a entender, né? O que tem que vir primeiro, o que é mais importante. Eu vou tentar ver se esse filme me ajuda. Eu entendo que ele ajuda. Para ser bem sincero, eu estou assistindo ele ontem, por sinal. Eu assisti a metade. Eu já vi esse filme, eu sei ele todo. Mas quando a gente assiste de novo, já faz muito tempo que eu não vejo, a gente vai relembrando passagens. Às vezes, algumas cenas ajudam muito certos pontos, algumas outras lembram, né, de outras coisas mais. Mas a gente vai falar desse filme porque eu sei que ele ajuda. Ele pode não ser o bastante, mas a gente pega outros depois, não tem problema. Nem todo filme tem que ser denso, que nem esse aqui e tal, né? Então, vamos continuar no próximo. Até lá, a gente se encontra no próximo Videoterapêutica.